7 de setembro. Data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida. É uma grande data para o meu Brasil, que hoje está em festa. Essa era uma musiquinha que foi ensinada a exaustão nas escolas. Mas será que ela retrata o que realmente aconteceu? Qual a verdade sobre a independência do Brasil? Hoje nós estamos recebendo o professor e historiador Arnaldo Martinez Neto. Professor Arnaldo, foi tudo isso mesmo que aconteceu? Era um momento de muita alegria, de muito ufanismo? Ou na história da independência do Brasil tem muita maquiagem, muita ficção? Tem muita maquiagem. Primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, mas tem muito de verdade e existem muitos fatos que foram criados por uma visão positivista da história, que ela ainda permanece, né, no senso comum brasileiro e até pouco tempo nos manuais de livros de história, nos livros didáticos, mas tem muita coisa que dentro dessa história do Brasil que precisa ser recontada. E a independência do Brasil, ela não começa no dia do fico e nem tanto no grito da independência. Tem uma fase preliminar aí que acabou trazendo essas mudanças na história do Brasil, né? Sim, na verdade, né, esse processo de emancipação do Brasil, ele começa em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. Portugal era um aliado econômico dos ingleses, e o Napoleão ele exigia o fechamento de todos os portos, né, do bloqueio continental aos produtos ingleses. Então, a família real portuguesa veio para o Brasil e há uma inversão entre colônia e metrópole, né? Aí, em 1808. 1815, o Brasil ele para, né, de ser colônia e se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, ele tem uma autonomia administrativa. Só que em 1815, a partir daí, não tem mais o período napoleônico e há uma pressão dos portugueses para a volta do Dom João VI, né, a Portugal. Em 1820, nós temos a Revolução Liberal do Porto, né, onde há a queda do regime absolutista em Portugal. Portugal ela forma uma corte, que é uma assembleia permanente, e ela exige a volta da família real. Dom João VI acaba cedendo essa pressão, mas ele acaba deixando seu filho, né, o príncipe regente Dom Pedro I, no poder. E, enfim, Dom Pedro I ele fica no Brasil. Então o Brasil, qual que era a ideia de Portugal? Que o Brasil voltasse a ser colônia, mas o Brasil já era o Reino Unido a Portugal e Algarves. A elite brasileira que aqui ficou queria a permanência da família real, porque quando Dom João VI estava aqui, então ele acabou distribuindo muitos títulos e a elite agrária, escravocrata, ela lucrou muito com a permanência da família real. E esses escravocratas, esses grandes latifundiários, não queriam a volta da corte portuguesa à sua terra de origem, para não perder determinados privilégios. Então, todas as questões são questões, na verdade, políticas, que estavam privilegiando uma pequena parcela da população, que era uma elite ligada ao latifúndio e às questões da escravidão. O nome é grande, eu vou até tomar liberdade para ler aqui. Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Nome muito grande. Quem, na verdade, era esse Dom Pedro? Então, Dom Pedro I, né, como diz a história, era filho do Dom João VI, era realmente muito mulherengo, até por isso que a sua família teve a preocupação de casá-lo. Na época ele casou-se por procuração, ele nem conhecia a sua futura esposa. Quando a Leopoldina chega ao Brasil, ele já está casado, enfim. Mas o casamento não era impedimento para as aventuras de Dom Pedro I. E Dom Pedro I ele se mostra um homem, né, um jovem extremamente articulado, principalmente politicamente, e sempre se alinhava às elites do país. Essa ideia de uma união nacional, de uma luta popular, isso na verdade fica no imaginário positivista, isso não ocorria de fato.
O Dia do Fico e o Grito da Independência, eles parece que são programados, são discursos bem feitos, são frases de efeito. Dom Pedro tinha essa capacidade de, nos dias de hoje, a gente poderia dizer, jogar para a torcida? Na verdade, o que acontecia? O Dom João VI ele volta para Portugal por conta de uma pressão das cortes portuguesas. E, na verdade, lá se coloca o fim do absolutismo e ali se torna uma monarquia constitucional. Dom Pedro I ele queria confrontar essas cortes portuguesas, porque ele tinha a intenção de, com a morte do seu pai, também ser rei de Portugal, como acaba acontecendo quase no final de sua vida. E qual que era a intenção? No Brasil, né, sempre eclodiram muitas revoltas. Essa história que o Brasil sempre foi um país pacífico, né? Acho que desde a presença dos portugueses aqui no Brasil, a gente já começa com as revoltas, né? Com a Confederação dos Tamoios, Quilombo de Palmares, revolta de Vila Rica, nós temos aí a própria Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que não entrava nos livros de história porque foi uma revolução popular, né, partindo de escravos e ex-escravos. Então sempre teve uma resistência à presença portuguesa no Brasil. E essas questões, que nem, por exemplo, o Dia do Fico, havia uma pressão para Dom Pedro I voltar, por quê? Para o Brasil voltar a ser a condição de colônia. Só que aqui estavam acontecendo muitas revoltas nativistas. E Dom João VI sabia que se o poder não ficasse com Dom Pedro I, logo ficaria com qualquer outra pessoa. Então eles decidiram que Dom Pedro I ficaria para garantir o reino do Brasil e o reino de Portugal. E Leopoldina, a história foi justa com essa mulher? Hoje, até talvez influenciado por filme, pela novela que está passando hoje, as pessoas começam a enxergar uma mulher que teve uma efetiva participação na história da independência do Brasil. Realmente isso aconteceu? Leopoldina era uma grande mulher, até pela sua formação, pela sua família. Ela foi preparada para ser rainha desse país, para ser princesa desse país? Sim. Os casamentos por amor, na verdade, eles acontecem nos dias de hoje. O casamento nada mais era do que um contrato entre famílias, né? Uma curiosidade, por exemplo, a irmã da Leopoldina, ela se casou, ela foi a segunda mulher de Napoleão Bonaparte, que tentou invadir Portugal. Então, os laços matrimoniais, eles eram, na verdade, de acordos políticos, e sim, ela tinha realmente força política dentro do Brasil. E a famosa Domitila, ou Marquesa de Santos, também acaba entrando para a história, escreve uma página da história, mas como amante. Sim, na verdade, acho que essa é a história de traição mais famosa da história. Pelo seguinte, né, era um caso escancarado, existiam realmente torcidas. Uns torciam para que ele ficasse com a Marquesa de Santos e outros para que ele ficasse com a Leopoldina. Só que ainda tinha uma terceira, que era a Baronesa de Sorocaba, que era irmã da Leopoldina, com quem ele também teve filho. Então, realmente, era o nosso monarca era insaciável. Sim. O quadro, na nossa cabeça, vem sempre a imagem do quadro do Pedro Américo, às margens do Ipiranga, aqueles cavalos, a tropa bem vestida, aqueles cavalos belos. Qual foi o verdadeiro cenário do dia 7 de setembro, do Grito da Independência? Então, aquele quadro, né, ele foi pintado 60 anos aí após o acontecimento. Dizem que encomendado pelo Dom Pedro II, é verdade isso? Exato, encomendado pela família real. Então, na verdade, você imagina, né, você ir para São Paulo, subir a Serra da Mantiqueira de cavalo, não subia. As viagens eram longas e a tropa era de mula. A mula sobe, cavalo não sobe. E as roupas não eram aqueles uniformes militares. Mesmo porque o Brasil não tinha ainda um exército formado. O exército de Dom Pedro I, né, quando ele começa a lutar contra as tropas portuguesas, é um exército que ele é contratado, é um exército de mercenários, de ingleses e franceses. Então não tinha ainda um exército formado, as viagens eram feitas no lombo de mula. Ele tinha tomado água em Santos, a água era salobra, realmente ele não estava bem do estômago, aquela história, né, dele estar com dor de barriga, realmente aquilo aconteceu. Chega a ele uma carta de Portugal, na verdade um insulto, falando que tudo que ele estava fazendo estava sendo revogado, junto uma carta do José Bonifácio e uma carta da Leopoldina, né? Então, a partir daí, ele decide romper de vez com Portugal.
e declarar guerra aos exércitos portugueses que permaneciam no Brasil. A frase independência ou morte é pela sua influência de participação nas lojas maçônicas naquele período? Tem essa referência histórica? Então, a frase independência ou morte, ela é atribuída ao dia, ao fato, mas não foi um fato que foi presenciado por pessoas. Na verdade, foi um rompimento com Portugal por conta dessa carta. Por que acontecia? Dom Pedro I passa a não mais acatar as ordens de Portugal. Ele cria uma lei que chama Cumpra-se. Tudo que vem de Portugal tem que ter o Cumpra-se dele, senão valeria como lei ou não. E Portugal revoga esse Cumpra-se e exige que ele volta. Então, quando eles mandam uma carta exigindo a volta dele, ele faz esse rompimento, mas esse rompimento foi feito no 7 de setembro, mas a data ela vai ser realmente homologada em dezembro daquele ano, de 1822. Até porque para Portugal descobrir que ele estava declarando a independência aqui, passaria algum tempo. Nós não tivemos, diferente de outros países, nós tivemos um efetivo combate, uma batalha que seja aquela marca histórica de registro de independência, né? Então, acredita que não houve batalhas, mas houve sim, foi um ano de batalhas. Batalhas onde era a província Cisplatina, hoje atual Uruguai, território que ali o Brasil tentou anexar, e batalhas principalmente no Nordeste, onde vai se destacar a figura da Maria Quitéria, né, que ela era uma mulher, né, que lutava disfarçada de homem, e depois ela ganha as honras da Ordem do Cruzeiro do Sul. Mas existiram batalhas, só que não tinha um exército formado. O que Dom Pedro faz? Ele contrata exércitos mercenários, contrata ingleses e contratam franceses para lutar, mas foram várias guerras, e essas guerras duraram um ano. Acontece que poucos brasileiros participaram, né? Formaram algumas milícias de brasileiros, muitos nem sabiam o que estava acontecendo no Brasil. A independência foi muito cobrada, mas um grupo defendia a monarquia. Aliás, é muito presente no nosso dia a dia, o rei do pão de queijo, o rei da bateria, o rei do futebol, o rei da música. Isso acabou carregando na história do país, um país que em determinado momento falou não queremos a monarquia, mas que no seu dia a dia traz referências monárquicas? Sim, o que aconteceu no Brasil foi o seguinte: o Brasil ele passa de país independente para uma monarquia. Quando na América Espanhola e em outros países, eles passam de país independente para república. Tinham 3 projetos de independência do Brasil. Na verdade, tinha o projeto de 3 partidos diferentes, dos liberais moderados, que eles eram mais conservadores, apesar do nome liberal moderado, eles eram bem conservadores, eles defendiam o império centralizado e eles eram escravocratas. Tinham os liberais exaltados, que defendiam também a escravidão, mas eram republicanos. E tinham os radicais, que defendiam a república, o fim da escravidão e a reforma agrária. Lógico que Dom Pedro I vai se alinhar ao primeiro grupo, né, dos liberais exaltados. Uma monarquia centralizada, escravocrata e ligada ao latifúndio. E hoje a gente percebe que o terceiro projeto, que talvez fosse o melhor para o país, não foi implementado efetivamente até hoje. Até hoje, na verdade, seu contemporâneo do Brasil de hoje é como se fosse no século XIX. A gente tem uma pequena elite que menospreza uma plebe, como sempre foi no Brasil. As lutas por independência, elas continuam. Outra figura histórica que não pode ser deixada é José Bonifácio. Qual que é a participação dele nesse contexto todo? Então, José Bonifácio, ele era o principal conselheiro de Dom Pedro I, e ele era também um liberal exaltado. Ele era o principal conselheiro e conservador, reacionário, escravista, e que sua única preocupação era defender os interesses dos grandes latifundiários, dos escravocratas. Eles enaltecem muito a figura do José Bonifácio, né, por ser o patriarca da independência, mas a preocupação do José Bonifácio era garantir, né, os benefícios daquela elite que estava ali posta. Agora, voltando ao Pedro I, muitas vezes nas escolas as pessoas têm um hiato, as pessoas sabem do Dom Pedro que proclamou a independência e aí depois ele some da história. E ele também, embora tenha morrido jovem, acabou tendo participação decisiva aqui no Brasil e lá em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, verdade.
o que acontece é o seguinte, né? Quando Dom Pedro I ele se assume como imperador, ele mostra sua face ditatorial e antidemocrática, né? O que acontece? A Inglaterra, o México, na verdade, e os Estados Unidos foram os primeiros a aceitarem a independência do Brasil, depois, obviamente, a Inglaterra, porque tinha interesses econômicos, e Portugal só em 1825, né? Enfim, mas depois da processo de independência, Dom Pedro I, né, ele pede que seja feito um projeto de constituição, é feito um anteprojeto pelo irmão do José Bonifácio, mas esse anteprojeto, ele limita os poderes de Dom Pedro I. O que o Dom Pedro I faz? Ele manda prender essas pessoas que fizeram esse anteprojeto e coloca uma outra constituição para o Brasil, a de 1824, que dentre, né, várias leis tem ali o poder moderador, que dá plenos poderes ao Dom Pedro I. Então ele age como um imperador absolutista dentro do Brasil. E depois retorna a Portugal. E depois ele retorna a Portugal. O trono fica vago, ele tenta casar a irmã dele com Dom Miguel, que é o seu irmão sabe que é uma articulação política de Dom Pedro I. Nisso, a situação de Dom Pedro I ela não fica boa no Brasil, porque começa a ter várias insatisfações, Confederação do Equador, a morte de Líbero Bardaró, que era o seu principal aí, opositor. Depois tem a derrota na província da Cisplatina. Dom Pedro I ele sai em excursão por Minas Gerais, tentando um apoio, mas toda a cidade que ele passa toca o dobre fúnebre, né, mostrando o descontentamento com Dom Pedro, aliado a essa vida boêmia dele, que as pessoas começam a não aceitar mais, né, essa questão, até do fato dele ser mulherengo, e ele decide voltar para Portugal. Só que antes dele voltar para Portugal, ele articula, né, a perpetuação do poder na posse do seu filho. Então o filho dele fica no Brasil, ele vai para Portugal. Dom Pedro de Alcântara, né, que depois vai se tornar o Dom Pedro II, fica no Brasil. Ele vai entrar em guerra com Dom Miguel. Entra em guerra com Dom Miguel, vence a guerra e se torna rei de Portugal, né? E lá ele é conhecido como Dom Pedro IV. Aos 36 anos ele morre aí de sífilis e tuberculose. Então ele conseguiu deixar o filho aqui no Brasil e conseguiu voltar a Portugal e ser rei em Portugal. Sim. Isso parece muito familiar, né? Parece que essa história se repete hoje no Brasil, em que os pais tentam colocar os seus filhos para assumir os cargos no legislativo, principalmente nas prefeituras e na governança de estado, né? Sim, é exatamente igual. Qual é a grande lição que fica dessa história do Brasil? Aquela história em que foi nos dita nas escolas e que hoje existe a possibilidade de recontá-la com informações muito próximas da verdade. Talvez não consigamos chegar na verdade absoluta, mas hoje existe uma liberdade de se chegar a essa verdade. A lição que fica, né, o que a história sempre tentou passar, até os dias de hoje, é que o Brasil era aquele povo que aceitava as coisas calado, e a história realmente ela mostra que não foi isso. A resistência à presença estrangeira, à presença portuguesa, ela acontece desde os inícios da colônia. Ele passa pelo primeiro reinado, ele passa durante o governo de Dom Pedro II, e essas lutas por liberdade, por direitos, elas continuam. Então o brasileiro ele não fica perplexo, ele não fica parado diante dos acontecimentos, e luta, só que assim, a história sempre tenta esconder e tenta enaltecer a figura de um herói, que sempre construiu um herói. Nós percebemos, apesar de todo o cenário político que se apresenta, grande presença de público nos desfiles de 7 de setembro. Vale a pena essa celebração ainda? É necessário para um país ter essa remissão, apesar de toda a maquiagem que nós já citamos aqui, apesar da realidade não ter sido a mesma contada? É importante para um país ter a sua data, ter a sua celebração, participar desse movimento? Sim, é importante essa participação, né, essa questão da identidade nacional, e desvincular ela dessas questões políticas, né? Essa questão de identidade com o próprio país, como todos os brasileiros sempre demonstraram desde quando o Brasil é colônia até os dias de hoje, independente de quem esteja no poder, né? Acho que é muito importante.
Quero agradecer a sua presença aqui, que agradeço, trazendo muito essas obrigado. informações. E contar com a sua presença novamente em outros momentos aí. Vamos revisitar a história do nosso país. Tá ótimo, tá aceito o convite. Obrigado. Conversei com o professor Arnaldo Martinez Neto. Na sequência, nós vamos falar sobre direito do consumidor. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie.